A doutora Maria Marta, ela é formada em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem mestrado e doutorado em farmacologia também pela mesma universidade e pós-doutorado, além da mesma universidade. Também ela fez o pós-doutorado em Montreal, Canadá. É docente da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul desde 2006 e coordena o programa de pós-graduação em odontologia na Escola de Ciências de Saúde da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e tem uma grande experiência na área de farmacologia, com ênfase na farmacologia autonômica. Então, hoje é um prazer que nós temos e a honra de estar recebendo a doutora Maria Marta Campos aqui, e ela vai nos brindar com uma palestra que o título é fantástico, né? Receptores para ácidos graxos livres, muito além da modulação da obesidade. Doutora Maria Marta, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada, professora, obrigada pelo convite. Queria agradecer também ao professor Marcos Vinícius, que nos colocou em contato, a toda a equipe e aí as meninas que ajudaram a marcar a palestra. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, só queria que vocês me dissessem se está tudo certinho. Pois não. Vocês conseguem ver? Ainda não. Não, ainda não. Ainda não. Agora acho que sim. Agora sim, né? Já está abrindo. Agora sim. Agora sim, me ouvem bem também? Sim. Ouvem bem e pediria a todos para desligarem os microfones, por favor. Muito bem. Então, bom dia a todos. De novo, agradecer pelo convite. É um prazer participar, mesmo que à distância, né? A gente agora está nessa época ainda, né? Quem sabe um dia eu ainda tenho a oportunidade de conhecer a instituição de vocês e vocês também podem vir aqui conhecer a PUC. Então, a palestra de hoje, né? Eu escolhi um dos temas que a gente vem trabalhando aqui no laboratório. Na verdade, apesar de eu ser dentista de formação, eu tenho trabalhado desde a graduação, né? Comecei ainda na iniciação científica com farmacologia. E o meu grupo de pesquisa é um grupo bem interdisciplinar, então eu tenho alunos de formações bem diferentes, né, e eu tive a oportunidade nos últimos anos, então, de trabalhar com o pessoal da nutrição, e nós acabamos, então, entrando nessa área desses receptores, né, que a gente vai ver ao longo dessa palestra, que são receptores bem novos, né, que vêm aí despontando como novos alvos, né, para algumas doenças. E a ideia é mostrar um pouquinho o que a gente vem fazendo e também o estado da arte desses receptores. Então, começando só aqui uma pequena introdução, né? Uma coisa que a gente não imaginava há pouco tempo atrás é que nós teríamos receptores, ainda mais receptores bem especializados, né? Que fossem capazes, então, de perceber nutrientes, né? Imaginar que alguma coisa da nossa dieta pudesse funcionar como um agonista de um receptor, até pouco tempo atrás seria uma coisa impensável. Mas hoje em dia, e principalmente nos últimos 20 anos, nós tivemos um progresso muito grande na farmacologia, então, né, no entendimento desses receptores para nutrientes, especialmente, então, no que diz respeito aos ácidos graxos livres, né, os ácidos graxos não esterificados. Então, esses ácidos graxos, de maneira bem geral, eles podem ser divididos em ácidos graxos de cadeia curta e os ácidos graxos que a gente chama de cadeia longa, mas aí, às vezes, existe uma divisão entre ácidos graxos de cadeia média a longa. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles emergiram aí, então, como importantes moduladores de várias funções, porque, na realidade, eles são gerados quando acontece a fermentação de fibras, né, que a gente consome na dieta, por bactérias,
principalmente bactérias que a gente considera boas bactérias, né, quando a gente tem uma microbiota favorável, ou ainda eles podem ser oriundos de alimentos fermentados. Então, existe uma grande quantidade de trabalhos científicos nos últimos anos, justamente por causa dessa questão da microbiota, trazendo aí, então, a descrição de efeitos benéficos para esses ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o acetato, o valerato, mostrando, em geral, que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles apresentam, então, um papel protetor. Então, tem uma série de trabalhos em áreas distintas, principalmente na área do câncer, que trazem, então, aí, descrevem, né, os benefícios desses ácidos graxos de cadeia curta. Por outro lado, esses ácidos graxos de cadeia média, né, de 6 a 12 carbonos, ou de cadeia longa, com mais de 12 carbonos, eles têm um perfil diferente. Eles também são obtidos da dieta, ou derivados do metabolismo de triglicerídeos, e eles são, então, principalmente associados a dietas, como, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, né, rica, então, em peixes, azeite de oliva, grãos em geral, que geram, então, esses ácidos graxos de cadeia longa, e que, novamente, eles vêm sendo estudados, até por essa questão que as pessoas têm tentado mudar as suas dietas para uma dieta melhor, até porque a gente tem altos níveis de obesidade e diabetes tipo 2 na população, independente do país ou do continente. Então, tem se tentado entender um pouco quais seriam os efeitos benéficos dessa dieta, justamente contendo esses ácidos graxos de cadeia média a longa. Só que durante muito tempo, se achava que as atividades biológicas, tanto desses ácidos graxos de cadeia curta, quanto desses ácidos graxos de cadeia média a longa, elas eram simplesmente relacionadas com a função que esses ácidos graxos teriam como substratos energéticos, ou eles estando envolvidos em vias metabólicas, ou mesmo compondo, né, as nossas membranas, né, se inserindo na membrana das células e aí fazendo os seus efeitos. Só que se acabou vendo ao longo dos últimos anos que, além de fazer isso, eles têm essas ações, mas esses ácidos graxos livres, eles também poderiam ser entendidos como agonistas de alguns receptores. E aí, então, começa, né, essa história dos receptores farmacológicos para nutrientes. Então, ali no início dos anos 2000, começou a se identificar que alguns receptores de membrana, eles poderiam ser ativados por metabólitos intermediários, possivelmente por ácidos graxos livres, regulando, então, uma série de respostas a mudanças no metabolismo. Então, eles identificaram os genes para 3 desses receptores em 1997. Esses receptores, então, um fato interessante, assim como receptores para outros lipídios, são receptores acoplados à proteína G, e por isso, então, quando eles foram identificados, e não se sabia, na verdade, quem eram os ligantes para eles, eles foram denominados com a sigla GPR, então, relacionada a G-protein receptor, e um número junto. Então, GPR40, GPR41, GPR43, tem vários receptores dessa classe, e alguns deles, a gente vai ver, ainda continuam sendo chamados assim, com essa sigla GPR, mais um número atrás. Isso porque esses receptores, então, se conhecia e se sabia que eles eram receptores com funções semelhantes, mas não se conhecia exatamente o ligante para eles. E aí, em 2003, o primeiro desses receptores, o GPR40, ele foi deorfanizado, né? Significa que ele era um receptor órfão, ninguém sabia quem era o ligante, e a partir, então, de 2003, se conseguiu determinar que esse receptor, ele seria ativado
por ácidos graxos saturados e insaturados, especialmente de cadeia média a longa. E eles fizeram uma outra observação também, de que esses receptores, eles poderiam ser ativados pelas glitazonas, né, que são fármacos utilizados para o diabetes tipo 2, que até onde a gente sabia, seriam receptores ativadores dos receptores PPAR, que são receptores nucleares. E a partir daí, então, se viu que essas glitazonas, elas teriam um mecanismo de ação duplo. Além de mexer com esses receptores PPAR, também teria efeito nesse receptor chamado de GPR40. Bom, a primeira coisa que eles viram, então, até por causa desse efeito das glitazonas, foram os efeitos, né, os efeitos biológicos que esse receptor teria na função pancreática. Então, a primeira coisa que se começou a estudar sobre o receptor GPR40 foi a sua implicação na função pancreática. Depois de um tempo, então, esse receptor GPR40, né, a UFAR, que é a instituição, né, que dá nome aos receptores, resolveu renomear esse receptor, né? Então, ele passou, né, a ser chamado de FFA-R1, né? Então, FFA para Free Fatty Acid Receptor 1, né? Hoje em dia, depois a gente vai ver mais para frente, que a nomenclatura desses receptores mudou mais uma vez ainda, eles tiraram esse R, eles deixaram, então, o receptor como FFA1. Curiosamente, isso às vezes acontece, né, na farmacologia, se dá um nome oficial para o receptor, mas ele ainda continua sendo chamado pelo nome anterior. Tanto que se a gente procura no PubMed, aparece um número muito grande de trabalhos que ainda se refere ao receptor FFA1 como receptor GPR40, né? Isso porque ele ficou aí órfão durante muito tempo, então as pessoas ainda continuam chamando ele assim como GPR40. No mesmo ano ainda, em 2003, mais 2 receptores dessa classe, que eram, então, o GPR41 e o GPR43, eles também foram deorfanizados. Só que, diferente do GPR40, eles observaram que os ligantes desses receptores seriam ácidos graxos não de cadeia longa média, mas sim ácidos graxos de cadeia curta. E aí, reconhecendo, então, que esses receptores eram da mesma família do receptor GPR40, eles passaram a chamar o GPR41 de FFA-R3, hoje em dia FFA3, e o GPR43 de FFR2, né, que hoje em dia é FFA2. De novo, esses receptores também em vários trabalhos científicos, mesmo publicados em 2021, às vezes ainda aparecem como receptores de GPR41 e 43. E esses receptores despontaram justamente porque essa questão toda de microbiota, né, de uma microbiota favorável, dando origem, a partir de fibras da dieta, a ácidos graxos de cadeia curta, é uma coisa de grande importância, como eu já havia mencionado, principalmente na área do câncer, houve um avanço bem grande, outras condições inflamatórias crônicas também, então esses receptores passaram a ser investigados de uma maneira bastante intensa. Aí, em 2005, 2 anos depois, então, mais um receptor dessa família, dessa vez o GPR120, ele também foi deorfanizado e ele parece um receptor mais seletivo ainda para ácidos graxos de cadeia longa, como, por exemplo, os ácidos graxos ômega 3. Então, esse receptor também ganhou uma atenção muito grande, justamente porque a gente já tinha, né, nós vamos conversar ao longo da palestra, mais uma série de evidências, né, clínicas, inclusive, mostrando benefícios para o consumo de óleo de peixe ou de alimentos, então, ricos em ômega 3. E aí, esse receptor, né, então, que passou a ser chamado de FFR4 ou FFA4, foi um receptor, então, que junto com o FFA1 começou a ser muito investigado justamente por essa questão
da suplementação, e em nutrição isso é bem comum, né, da suplementação com ômega 3. E aí, tanto para um dos receptores, para o FFA1, quanto para o receptor FFA4, se começou a demonstrar que uma vez ativados, então, por esses ácidos graxos de cadeia média a longa, esses receptores, então, eles teriam um efeito positivo sobre a liberação do GLP-1. Né? Eu não sei, acho que todo mundo lembra, né, que o GLP-1 é o peptídeo tipo glucagon do tipo 1, é uma incretina, né, produzida, então, pelo intestino, e que existem análogos do GLP-1 que são usados para tratar o diabetes tipo 2. Então, se nós temos 2 receptores que, uma vez ativados, liberam incretinas, é possível imaginar que esses receptores, de fato, teriam benefícios em condições metabólicas ou desordens metabólicas, né, incluindo o diabetes tipo 2. Aí, depois de bastante tempo de estudo aí ao longo desses anos, né, 2003, quando os receptores foram deorfanizados, e até o final, comecinho dos anos 2010, ali 2012, 2013, foi sendo feita, então, a caracterização farmacológica desses receptores. Então, hoje em dia, esses receptores, eles são reconhecidos como uma família. Então, como eu falei para vocês, o nome deles mudou, né, o Rzinho foi tirado, e oficialmente essa família tem 4 receptores, que são, então, do FFA1 até o FFA4, sendo que o 2 e o 3 são ativados por ácidos graxos de cadeia curta, e o 1 e 4 por ácidos graxos de cadeia média a longa. Se vocês olharem nessa tabela, aparece aqui também um outro receptor, que é o GPR84, e além dele tem outros receptores dessa classe que também ainda têm esse nome, eles não foram renomeados. Isso porque se reconhece que eles podem ser ativados por ácidos graxos de cadeia média a longa, só que ainda não se conseguiu ver que, de fato, eles seriam realmente relacionados aos outros. Há até quem chame o receptor GPR84, de FFA5, mas isso ainda não foi oficializado pela EUFAR. Então, aqui tem a tabela, né, a lista das concentrações efetivas 50% para esses receptores. Então, os receptores ativados por ácidos graxos de cadeia curta são sensíveis a concentrações bem altas desses ligantes, até quando a gente faz experimentos com eles, são usadas concentrações próximas de milimolar, enquanto que para os receptores sensíveis a ácidos graxos de cadeia média longa, a potência fica em torno de micromolar. Os receptores, eles foram estudados no que diz respeito às vias de sinalização, então, se determinou que tipo de proteína G estaria envolvida nos seus efeitos, e, em geral, então, esses receptores são acoplados a uma proteína G do tipo Q ou uma proteína G do tipo I. Além do que, o receptor FFA4 é um receptor bem atípico, ele, inclusive, em humanos, ele tem uma forma curta e uma forma longa. Ele também pode ativar vias não canônicas, não convencionais, como, por exemplo, a via da beta-restina, dando a ele mais versatilidade ainda, indicando que esses receptores, a gente ainda sabe muito pouco sobre eles e que provavelmente nos próximos anos a gente vai descobrir mais coisas. Em relação à identidade, né, entre humanos e camundongos, a similaridade, ela é relativamente alta, embora a gente tenha algumas diferenças aí, isso tem impactos sobre os ligantes sintéticos que foram sendo desenvolvidos para esses receptores. Então, aqui tem também a expressão desses receptores, mas eu trouxe uma tabela que é um pouquinho mais completa e até mais recente, que mostra, então, novamente, né, os tipos de proteína G às quais esses receptores são acoplados, além dos seus sítios de expressão. Então, se a gente olhar nessa tabela, a gente vai ver
que todos esses receptores, eles estão expressos em órgãos, em tecidos relacionados com o metabolismo. Então, células beta-pancreáticas, intestino, justamente em células relacionadas à produção das incretinas. Nós vemos expressão no tecido adiposo branco, a expressão no tecido adiposo, em geral, até no tecido adiposo marrom, fígado, musculatura esquelética. E além desses tecidos relacionados com o metabolismo, a gente também vê a expressão desses receptores em células do sistema imune, embora essas evidências sejam evidências um pouco mais recentes. E se nós olharmos a função principal, nós vamos ver aí que esses receptores, quando ativados, justamente modulam algumas questões metabólicas, né? Então, secreção de insulina, gasto de energia, motilidade gastrointestinal, existe uma série de questões metabólicas que são moduladas, mas nós também vemos algumas questões associadas com resposta inflamatória. Inclusive, né, regulando aí secreção de citocinas, né, uma série de questões de diferenciação de macrófagos, e aparece aqui bem pequenininho, né, em relação ao receptor FFA1, a percepção dolorosa. Então, aí mais curioso ainda, que receptores ativados por nutrientes possam estar envolvidos em dor, né? Estar envolvido em alterações metabólicas até parece lógico, mas em processos dolorosos realmente é uma coisa bastante curiosa. E aí, então, a partir dessas evidências, dessa definição dos sítios, né, que expressam esses receptores, bem como de alguns estudos iniciais, se começou de maneira muito rápida a se pensar no potencial terapêutico dessa família de receptores. Tanto é verdade isso, que eu vou mostrar para vocês alguns dados, existe um número imenso de ligantes sintéticos para esses receptores, inclusive vários deles que já entraram em fases adiantadas de estudos clínicos, tanto de fase 2 quanto de fase 3, embora nós ainda não tenhamos nenhum desses ligantes no mercado, mas existem várias indústrias farmacêuticas apostando nesses receptores como alvos importantes justamente por causa desse efeito metabólico. Então, foram empregadas várias técnicas diferentes, né, várias abordagens farmacológicas diferentes para poder se entender o que esses receptores faziam. E, na realidade, a impressão que se tem, né, por exemplo, nessa tabela, nós vemos os resultados de camundongos apresentando deleção gênica para os 4 tipos de receptores. Então, a deleção gênica levou a respostas distintas, mas, em geral, a impressão que a gente tem é que ativar esses receptores seria benéfico, ou seja, agonistas desses receptores seriam possíveis fármacos para tratar uma série de condições, incluindo obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, questões metabólicas. Contudo, ainda, se a gente olhar os fenótipos apresentados por alguns camundongos com deleção gênica desses receptores, a gente vai ver que, eventualmente, parece que antagonizar esses receptores também teria um efeito benéfico. E aí, provavelmente, a gente pode pensar em algumas questões, como, por exemplo, que esses receptores, eles tenham uma atividade basal, um tônus de atividade já na ausência de ligantes exógenos e que, de alguma maneira, o acréscimo de agonistas ou antagonistas nesse sistema faria modificações nessa resposta. Então, na realidade, a gente tem, com ligantes para os receptores FFA, dados que são um pouco controversos. Eventualmente, o agonista é benéfico e, em algumas vezes, o antagonista tem efeitos benéficos. Só para vocês terem uma ideia, depois eu vou mostrar mais alguns ligantes.
a gente tem aqui alguns dos candidatos, então, a fármacos que foram desenvolvidos tendo esses receptores como alvo, então, tanto agonistas quanto antagonistas, de várias indústrias farmacêuticas diferentes, aparece Lilly aqui, Takeda, por exemplo, GSK, e esses ligantes, então, investigados principalmente para o tratamento de diabetes tipo 2 e condições relacionadas. Um desses ligantes, inclusive da Takeda, o TAK 875, ele chegou na fase 3, mas infelizmente ele acabou, né, os dados eram extremamente promissores de efetividade, mas ele tinha uma toxicidade hepática muito elevada, ele acabou sendo, então, o ensaio clínico acabou sendo interrompido. Mas se vocês olharem para os outros ligantes, né, vários em fase 2, e se a gente olha lá no clinical trial, sempre tem algum ligante desses receptores que segue em investigação. Então, aqui a gente tem uma tabela ainda mais atualizada, né, mostrando os diferentes receptores da família. Eu tinha mostrado para vocês o GPR84, o GPR119 é outro que permanece ainda com alguns ligantes identificados, inclusive alguns ligantes da via dos canabinoides endógenos, mas que ainda a gente precisa de mais investigações. E todos esses receptores, então, modulando hormônios, principalmente hormônios pancreáticos ou hormônios relacionados ao apetite, como é o caso da grelina. E vários agonistas sintéticos, então, tanto em fase pré-clínica de investigação, como muitos deles em fase de ensaios clínicos já avançados. Então, quando nós vemos diabetes tipo 2, quando a gente vê alguma coisa de obesidade, né, dada a incidência dessa condição, certamente isso desperta o interesse da indústria farmacêutica e o pessoal começa a investigar realmente, né, isso acaba sendo favorável porque a gente tem ferramentas farmacológicas boas para investigar outras coisas. Bom, nós vimos então que, sem dúvida nenhuma, esses receptores, eles estão envolvidos em alterações metabólicas, né? Função pancreática, existe aí um envolvimento muito importante desses receptores. Mas, curiosamente, também estudos conduzidos com animais nocaute, eles mostraram que, aparentemente, tanto agonistas quanto antagonistas desses receptores poderiam ter efeitos benéficos em algumas doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, colite ulcerativa ou doença de Crohn, bem como em asma. E isso, então, abriu uma nova perspectiva de que, independente, né, dos desfechos que esses receptores tivessem em alterações metabólicas, que esse efeito sobre a inflamação seria mais alguma coisa que traria o interesse desses receptores, inclusive porque a obesidade está associada com uma resposta inflamatória de baixo grau. E aí os trabalhos mais novos, né, aqueles trabalhos que vêm saindo a partir de 2017, são trabalhos, então, que vêm investigando muito mais esse papel inflamatório dos receptores FFA, em adição, né, não deixando de lado também os seus efeitos metabólicos. Então, os dados dessa figura que eu trago aqui para vocês são de uma revisão bem recente que saiu na Frontiers in Physiology, que mostra, então, esses receptores, né, então, principalmente aqui, os receptores para ácidos graxos de cadeia longa, o FFA1 e o FFA4, e a expressão desses receptores em células do sistema imune, então, linfócitos T, neutrófilos e macrófagos. Só para chamar a atenção aqui, nessa figura, nesse esquema que eles trazem, toda vez que a gente tem uma linhazinha pontilhada, e isso acontece em vários locais aqui, são ações que ainda estão sendo investigadas, potenciais, mas não ainda provadas, né? Por exemplo, aqui, um receptor FFA1 modulando ativação de NF-κB, ou de MAP kinases, né? Ou
modulação de receptores PPAR, uma série de efeitos, né, produção ou inibição de citocinas, uma série de coisas. Enquanto que as linhazinhas que estão preenchidas, elas indicam ações que já foram comprovadas cientificamente. Então, a gente tem muito mais vias de sinalização potenciais, mas que ainda não foram provadas, do que aquelas vias de sinalização que realmente já estão esclarecidas. Isso para o FFA1. Para o FFA4, que é um receptor mais novo, com muito pouco tempo de deorfanização, a gente tem ainda muito menos vias que são bem esclarecidas. Então, de novo, mostrando o potencial que esses receptores têm, não só para a investigação em si, né, para tentar compreender o papel patofisiológico deles, mas potencial também para o desenvolvimento de novos fármacos. E aí, o que nós temos hoje, em termos de conhecimentos, é que existe, de fato, então, uma nova família de receptores, então, uma família de receptores muito jovem, com menos de 20 anos, né? A gente pode pensar, quem está mais novo aqui, que isso é um tempo longo, mas não é, para que a gente entenda realmente o que uma substância faz num receptor desses, que a gente não tem estudo, isso leva muito tempo. Mas hoje em dia a gente tem aí uma família bem caracterizada, que provavelmente em breve deve receber mais membros, mas que no momento, então, é uma família de 4 receptores, todos acoplados à proteína G, com uma distribuição bastante interessante, não só em tecidos relacionados com o metabolismo, mas também em tecidos ou células, né, associadas, então, à resposta inflamatória. Além de vias envolvidas, por exemplo, no sistema simpático, vias relacionadas com modulação do apetite, por exemplo, que abrem aí novas perspectivas da implicação desses receptores. Então, essa é a nossa família de receptores, indo de FFA1 até FFA4, de novo, né? FFA1 e FFA4 ativados por ácidos graxos de cadeia longa, FFA2 e FFA3, ácidos graxos de cadeia curta. E aí, começou, então, né, uma série de esforços para tentar entender como que nós poderíamos modular esses receptores de maneira benéfica. Eu já tinha mostrado para vocês alguns dados sugerindo, então, a utilização de agonistas desses receptores, tanto FFA1 quanto FFA4 quanto FFA2, antagonistas desses receptores, e uma ideia nova que aparece aqui de agonistas duais, né? Ou seja, agonistas que agem nos 2 receptores, já que eles são muito parecidos. E, de novo, as indicações clínicas, especialmente diabetes tipo 2 e obesidade, mas também doenças inflamatórias crônicas, a gente já tinha falado, doença inflamatória intestinal, asma, e aqui aparece também artrite. Então, mostrando, né, indicando a importância desses receptores nesse contexto. Aí, dentro dessa questão toda, nesses anos, né, que foram sendo investigados esses receptores, eu falei para vocês, o primeiro receptor foi deorfanizado em 2003. Em 2013, esse pesquisador, o Philip Calder, ele trouxe um comentário, um editorial, no British Journal of Clinical Pharmacology, falando um pouquinho, então, sobre esses receptores, bem como sobre os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, e se, né, trazendo a discussão, se a gente estaria falando de farmacologia, afinal, nós estamos conversando sobre receptores clássicos acoplados à proteína G, ou se nós estaríamos falando de nutrição. E aí começa, então, a surgir, né, essa nova área, que parecia impossível pensar nisso antes, até eu acho que eu não acreditava nisso, até eu começar a trabalhar com esses receptores, até tinha dúvidas, né, às vezes a gente vê esses trabalhos com ômega 3, será que isso funciona mesmo? Será que isso tem efeito? Mas aí começa a aparecer essa área que a gente chamou, então, de farmaconutrição, ou seja, nutrientes que podem ativar receptores farmacológicos, e uma vez que esses receptores são modulados, a gente pode conseguir benefícios para doenças que não têm tratamento.
Então, dentro desses ácidos graxos que nós vamos conversar, né, eu gostaria de destacar esses ácidos graxos de cadeia longa. Esses ácidos graxos, então, eles são caracterizados por ter uma ligação dupla no terceiro carbono, e eles são essenciais, significa que eles precisam ser obtidos a partir da dieta. A gente vê aqui à esquerda duas imagens bem ilustrativas, né? A gente sabe que esses ácidos graxos estão presentes em grandes quantidades em alguns tipos de peixe, principalmente peixes de água fria, e acima, então, a gente vê ali umas sementinhas de linhaça que tem também uma grande quantidade desses ácidos graxos. Eles podem ser divididos conforme as suas cadeias, né? Então, o ácido oleico é classificado como ômega 3, o ácido linoleico como ômega 6, e o ácido linolênico, que dá origem a outros metabólitos envolvidos no processo inflamatório, considerado como um ácido graxo do tipo ômega 3. Por outro lado, o ácido palmítico, ele é um ácido graxo saturado e que, para esse ligante, em geral, a gente não observa efeitos muito benéficos. Quando a gente vê, por exemplo, farmacologia cardiovascular, ou mesmo congressos de cardiologia, muitas vezes, né, existem vários suplementos, né, as indústrias levam, que contém uma mistura aí de ômega 3, ômega 6 e ômega 9, para os quais, então, se promete uma série de benefícios. Muitas vezes a gente vê suplementos alimentares aí que só tem ômega 3 e que são ricos, então, nesses dois metabólitos, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles, que são o DHA e o EPA, né? Então, que tem uma série de benefícios descritos na literatura já há um bom tempo. Então, em relação ao metabolismo, né, a formação desses produtos, na natureza, então, o ácido linoleico, ele pode ser convertido em linolênico, né? Então, aqui o linoleico é um ácido graxo do tipo ômega 6 e o linolênico um ácido graxo do tipo ômega 3. O metabolismo, então, do ácido linoleico leva à formação do ácido araquidônico. A gente sabe que, em geral, o metabolismo do ácido araquidônico, ele leva à produção de metabólitos relacionados com a inflamação, com indução de inflamação. Isso nem sempre é verdade. A gente sabe que, dependendo da etapa da resposta inflamatória, o ácido araquidônico pode levar à formação de metabólitos que participam da resolução da resposta inflamatória, mas no caso do ácido linolênico, ou alfa-linolênico, que a gente chama de ALA, né, o metabolismo dele dá origem a duas substâncias de extrema importância farmacológica, que são o EPA, que eu já tinha falado, né? EPA é uma sigla para ácido eicosapentaenoico, e para o DHA. O EPA, uma vez metabolizado, ele dá origem ao DHA, que é o ácido docosahexenoico. E esses dois, por sua vez, o EPA e o DHA, podem ser convertidos numa série de mediadores lipídicos chamados de resolvinas, maresinas e protectinas, que per se têm também um efeito pró-resolução. Então, em geral, a ativação de outros receptores por essas substâncias teria também um efeito muito benéfico, principalmente na resolução da resposta inflamatória. Então, a gente começa aí a montar um cenário onde consumir ou ter dietas ricas ou suplementar com ômega 3 não só ativa os receptores FFA1 e FFA2, mas também os outros metabólitos ativam famílias distintas de receptores também acoplados à proteína G, que vão trazer, então, efeitos benéficos. Aqui a gente vê a estrutura química desses ácidos graxos de cadeia longa, alguns deles que a gente vai conversar ainda mais para frente. Então, aqui aparece o ácido alfa-linolênico, o ALA, o EPA e o DHA, que a gente vai conversar bastante. Aqui está aparecendo o ácido linoleico, que é aquele ácido graxo ômega 6. Aqui, só para a gente começar, então, a entrar um pouquinho mais de maneira específica, eu trago aqui as capas dos dois trabalhos, né, que
demonstraram, então, o papel dos receptores GPR120 e GPR40, agora chamados respectivamente de FFA4 e FFA1, mostrando, então, em detalhes a estrutura desses receptores. Então, receptores clássicos acoplados à proteína G com seus 7 domínios transmembrana, mostrando que, comparando esses dois receptores, eles são receptores bem diferentes, embora ambos possam ser ativados por ácidos graxos de cadeia longa. E a partir de agora, então, a gente vai começar a entrar muito mais nesses receptores, porque eles foram receptores que, no nosso laboratório, então, a gente investigou melhor quanto às suas ações. Então, esses receptores, o FFA1 e o FFA2, a gente já tinha visto, receptores acoplados à proteína G. Para o receptor FFA1, já se viu que, além de poder ser acoplado à proteína GQ, ele também pode ser acoplado a GS e a GI. E o FFA4, dependendo da sua estrutura, se for o receptor o mais longo ou mais curto, ele pode estar associado à ativação de proteína GQ e GI e também da beta-arrestina, levando, então, à estimulação de vias não canônicas, né? Terminando, por exemplo, com a inibição da ativação do fator de transcrição NF-κB, que é extremamente importante no processo inflamatório. Então, hoje em dia, a gente tem uma visão bem mais clara da farmacologia desses receptores, e aqui aparece aquilo que seria impossível a gente pensar há 20 anos atrás, de que um receptor acoplado à proteína G seria ativado, então, por um componente da nossa dieta. Então, aí, a gente começa a fazer uma análise reversa do que existe, ou já existia na literatura, porque desde muito tempo atrás, muito antes de se deorfanizar esses receptores para ácidos graxos de cadeia longa, os nutricionistas, principalmente nutricionistas que faziam nutrição intensiva para pacientes internados em hospital, eles já usavam a palavra imunonutrição. Por exemplo, usar componentes na dieta desses pacientes que estimulassem o sistema imune de maneira a beneficiar pacientes tratados, por exemplo, pacientes submetidos à radioterapia em câncer de cabeça e pescoço de esôfago. Outros trabalhos mostrando, por exemplo, que adicionar à dieta desses pacientes óleo de peixe enriquecido com EPA e DHA teria benefício, então, em pacientes com câncer de mama, ainda sem ter iniciado o seu tratamento quimioterápico ou radioterápico. E os nutricionistas, então, fazendo isso ainda sem uma ideia do que esses nutrientes fariam exatamente como mecanismo de ação, eles sempre defenderam a utilização dessa suplementação por duas razões diferentes. Uma, porque eles acreditavam que esses suplementos poderiam diminuir a resposta ruim ao tratamento, diminuir a chance de infecções, de complicações pós-cirúrgicas, quando da remoção cirúrgica desses pacientes, reduzir o tempo de internação e também os eventos mórbidos associados aos problemas de desnutrição durante a evolução do câncer. E, além disso, eles também preconizam suplementar essas dietas, porque os ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa teriam efeitos benéficos em prevenir os efeitos adversos de quimioterápicos. Então, náuseas, vômitos, mucosite, xerostomia, disfagia, entre outros. Então, o que a gente pode observar é que eu trouxe resultados de 2 trabalhos, mas tem muitos trabalhos na literatura de muito tempo. Certamente, dietas ricas em ômega 3 têm resultados benéficos em pacientes oncológicos, contudo, a gente não tem um número muito grande de evidências científicas sobre os mecanismos de ação
e os esquemas de administração. Aliás, é impressionante como tem pouca coisa na literatura ainda sobre isso. E aí, então, a gente começou a investigar algumas dessas coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que nós começamos a pensar, trazendo aí da clínica para o laboratório, o que essa suplementação com óleo de peixe poderia ter de efeitos benéficos na prevenção de efeitos adversos de quimioterápicos. Na época, então, isso lá em 2012, 2013, nós tínhamos padronizado no nosso laboratório um modelo de cistite hemorrágica induzido pelo quimioterápico ciclofosfamida, que é um quimioterápico usado para vários tipos de tumores hematológicos ou sólidos. E se sabe que um dos efeitos principais da ciclofosfamida é causar cistite, né? Um quadro de cistite hemorrágica que é muito ruim e afeta muitos pacientes. Então, eles têm hematúria, noctúria, incontinência urinária, associada com uma dor visceral muito importante. Existe na clínica, no mercado, uma substância chamada mesna, que é usada para prevenir um pouco desses efeitos adversos, mas a mesna, ela consegue prevenir isso numa percentagem muito baixa, né? Então, os pacientes muitas vezes desenvolvem cistite hemorrágica. E aí, nessa época, eu recebi no meu laboratório uma aluna que era nutricionista, que era especialista em nutrição para pacientes em tratamento intensivo, e nós começamos, ela me fez uma proposta, então, para trabalhar com isso. No começo eu até achei um pouco estranho, falei, mas vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue. E começamos, então, a estudar esses receptores e a estudar esses compostos. Então, a proposta que ela me fez foi a seguinte, olha, vamos comparar o que acontece com uma dieta rica em ômega 6, então a gente suplementou camundongos com óleo de milho, versus uma dieta rica em ômega 3, e aí a gente suplementou os animais com óleo de peixe. Para fazer isso, então, a gente preparou uma dieta no laboratório, e a gente fez, então, duas percentagens diferentes dessa suplementação, 10% e 20%, e induziu, então, a cistite hemorrágica com ciclofosfamida, como nós já fazíamos anteriormente. E para ganhar um pouquinho mais de evidências, para ter alguma coisa um pouco mais seletiva, nós também usamos o ácido docosahexaenoico, DHA, por vias diferentes, uma via sistêmica, intraperitoneal, e uma via intratecal. Por que a gente escolheu a via intratecal? Porque, nesse caso, a gente trabalha principalmente, nós usamos esse modelo de ciclofosfamida, principalmente como modelo de dor visceral. E a gente queria saber, então, em que sítio que esse derivado do ômega 3 teria efeito. Qual não foi a minha surpresa? Quando a gente avaliou os scores de nocicepção e a alodínia mecânica, a gente aplica filamentos de von Frey no abdômen desses camundongos, a suplementação com óleo de peixe, principalmente na concentração mais alta, reduziu de maneira expressiva os scores de nocicepção e também a resposta, né, a frequência de resposta à estimulação com filamentos de von Frey. Isso já foi aí um efeito que a gente achou bem impressionante. E nós conseguimos reproduzir esses efeitos quando os animais receberam, ao invés do óleo de peixe completo, só o DHA. Então, parte, né, do componente desse óleo de peixe. Então, o DHA administrado por via intraperitoneal e especialmente por via intratecal, foi capaz, então, de reduzir o score de nocicepção, bem como a resposta de alodinia mecânica. E aí a gente acabou, então, avançando um pouquinho mais nesses estudos, e nós vimos que a administração do DHA, não só ela reduziu a ativação da micróglia, quando da avaliação da medula espinhal, bem como a gente achou um resultado muito interessante, que quando a gente induzia cistite hemorrágica com a administração de ciclofosfamida, e nós medíamos a expressão dos receptores, que a gente até então chamava de GPR40, agora FFA1, na medula espinhal, a ciclofosfamida levava uma redução da expressão desses receptores. E quando nós suplementávamos esses animais com óleo de peixe ou com DHA,
nós conseguíamos recuperar os níveis de expressão a valores semelhantes ou a valores mais próximos do que a gente via no controle. Então, esses dados foram dados bem surpreendentes, e, na verdade, quando a gente foi procurar na literatura, nós achamos muito pouca literatura sobre isso. Uma das perguntas que apareceu foi a seguinte: bom, a gente vai suplementar o paciente, né, com óleo de peixe ou com DHA, mas o que acontece com o efeito do quimioterápico? Então, nós fizemos também experimentos com cultura de células, com uma linhagem de câncer de mama triplo negativo, que é uma linhagem bem agressiva, e nós vimos que não só a combinação do DH per se, né, o DH per se, ele tinha efeito na viabilidade celular, mas que quando nós fazíamos a combinação da ciclofosfamida com DHA, além de reduzir, como a gente viu lá em vivo, os efeitos colaterais da ciclofosfamida, a gente tinha uma potencialização do efeito antiproliferativo. E isso mostrou, então, que pelo menos, né, além de ajudar, não atrapalha o efeito do quimioterápico, que é sempre uma preocupação que se tem. E que, de fato, aquilo que se faz em nutrição intensiva, ao nível hospitalar, tem sim um certo sentido quando a gente olha para esses resultados. Então, a gente procurou na literatura, nós achamos um único trabalho feito em macacos, que mostrava, um trabalho de 2012, que mostrava, um grupo japonês, que de fato o receptor GPR40 tinha implicação na dor. Então foi um único trabalho e a gente trouxe então essa evidência nova, suportando então dados clínicos que mostravam efeitos analgésicos para a suplementação, como nessa meta-análise aqui, da suplementação com ômega 3 em diferentes tipos de dor, incluindo a dor inflamatória. Aí depois a gente acabou achando mais dados na literatura de que o ômega 3, ele per se, o EPA com DHA ou com outros produtos naturais, além de impedir os efeitos deletérios da ciclofosfamida, também impedia os efeitos de outros quimioterápicos, como o paclitaxel, que é usado para câncer de mama e que causa neuropatia. Então, suportando aí essa série de dados. Muito bem. Aí a gente estava trabalhando com essa questão do ômega 3 e nós começamos a estudar um pouquinho sobre uma condição associada ao câncer chamada de caquexia, né? Que alguns tumores em especial, o paciente perde muito peso, perde muito apetite, e isso acaba sendo o fator responsável pelo óbito do paciente, mais do que o próprio tumor. Então, alguns tipos tumorais específicos, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, a gente vê um desenvolvimento de caquexia que é muito rápido. E aí nós começamos a estudar a caquexia e a gente viu que as vias envolvidas na caquexia, elas eram muito semelhantes às vias envolvidas na obesidade, só que de um jeito diferente. E nós começamos, então, a investigar esses receptores FFA1 e FFA2 também na caquexia. Então, a gente achou alguns trabalhos sobre a expressão desses receptores em diferentes tipos de tumores, mostrando que uma desregulação deles estava associada ao câncer, mas nós não achamos nada relacionado ao desenvolvimento de caquexia. Vimos que havia dados na literatura mostrando que óleo de peixe poderia ser benéfico na síndrome de caquexia e anorexia em alguns tipos tumorais, sarcoma, carcinoma de mama, pancreático, como eu falei, e que talvez valesse a pena a gente investigar isso um pouquinho mais. E para isso, então, a gente usou aquilo que a gente já sabia em relação a esses receptores FFA1 e FFA2, e a gente resolveu, então, dar um passo maior, e além de testar o DHA, nós começamos também a testar alguns ligantes sintéticos para esses receptores. Então, a gente fez um modelo clássico de caquexia em camundongos. Eu sei que o meu tempo aqui já está avançado, já estou me encaminhando para o final. A gente fez um modelo com células de carcinoma de pulmão, as células LLC. A gente consegue observar desenvolvimento de caquexia nos animais ao longo de um mês, mais ou menos, 21 dias, 28 dias. E nós tratamos esses animais, então, com diferentes abordagens farmacológicas. Ou o ácido alfa-linolênico,
ou o DHA, e aí a gente começou a modular positivamente e negativamente os receptores FFA1 e FFA4. Então, usamos agonistas seletivos, antagonistas seletivos, para os dois receptores em doses diferentes. E aí nós tivemos alguns resultados que são muito interessantes, eu vou passar eles rapidamente, mas mostrando que os ligantes naturais, como é o caso do ácido alfa-linolênico e do DHA, tiveram alguns efeitos bem específicos em parâmetros mais constitutivos, por exemplo, o peso do animal e a musculatura esquelética. Então, o ácido alfa-linolênico, por exemplo, ele conseguiu recuperar o peso da carcaça do animal sem tumor. Isso significa que a redução, a perda de peso dos animais, ela foi prevenida. Alguns outros dados interessantes a gente viu também relacionados ao receptor FFA4. Nós vimos que o agonista desse receptor, o TUG891, tinha um efeito direto no tamanho do tumor. Então, como a gente vê aqui, a ativação do receptor FFA4 parece, inclusive, inibir a progressão do tumor. E de maneira mais interessante, nós vimos que o agonista dos receptores FFA1, o GW9508, não só ele reduziu o tamanho do tumor, mas ele ainda melhorou a esplenomegalia, e a gente conseguiu ver que esses receptores, a modulação positiva desses receptores recuperava a atividade desses camundongos. O camundongo com caquexia, ele fica com uma imobilidade muito grande. E o tratamento com agonista, o tratamento repetido, recuperou distância percorrida, movimento ambulatório, velocidade, mostrando que esse agonista foi, dentre os ligantes testados, aquele que teve efeitos mais interessantes. A gente viu, então, tanto peso de musculatura esquelética quanto de gordura, e o único ligante que modulou, que fez ganhar massa muscular, foi o ácido alfa-linolênico. A gente vê aqui nessas imagens das perninhas dos animais. Então, o animal com tumor, ele perde massa muscular, e a suplementação com ácido alfa-linolênico fez ganhar massa muscular. No caso dos ligantes sintéticos, de maneira muito interessante, o GW9508, se a gente olhar aqui em tecido adiposo, nós vemos recuperação do tecido adiposo, tanto gordura branca quanto gordura marrom interescapular. Então, mostrando que a modulação seletiva dos receptores FFA1 tem benefícios diretos no tecido adiposo. Diferente do ácido alfa-linolênico, que a gente não entende exatamente o mecanismo de ação, pode ser por um enriquecimento das membranas com esses ácidos graxos, mas que tem efeitos muito mais sobre musculatura esquelética. Aqui a gente tem os dados de micropet cerebral, só rapidamente para mostrar para vocês que a caquexia leva a uma hipoatividade cerebral e que o tratamento com GW9508, o agonista FFA1, muda essa ativação cerebral, recuperando, então, o estado geral dos camundongos. Nós fizemos alguns experimentos com atividade mitocondrial, e também moduladores, hormônios relacionados ao apetite, e a gente viu, então, que o GW9508, inclusive, foi capaz de regular os níveis séricos de leptina, que é um hormônio associado com o apetite. A gente fez também a expressão imunistoquímica desses receptores. Nós tentamos com Western blotting, os experimentos não ficaram bons, mas a gente fez experimentos por imunistoquímica e a gente viu que na indução da caquexia existe um aumento da expressão dos receptores FFA1 na gordura marrom dos camundongos, o que pode contribuir para a progressão da caquexia nesses animais, e que a gente, modulando farmacologicamente esses receptores, talvez em outros tipos de gordura, traga os benefícios que a gente viu. Então, a gente fez aqui um quadro geral, de como que esses diferentes ligantes, eles modulariam o estado da caquexia, e a conclusão principal desse trabalho foi que
a ativação dos receptores FFA1 seria uma estratégia farmacológica extremamente interessante para a gente prevenir a evolução da caquexia em pacientes com câncer. A gente propôs aqui algumas teorias de como que essa regulação ela aconteceria. Então, os ligantes naturais muito mais mexendo com o metabolismo ou com a constituição da membrana, e os ligantes sintéticos agindo diretamente nos receptores, prevenindo essa caquexia. E aí, só para a gente finalizar, porque eu já passei um minutinho aqui do meu tempo, né, a mensagem que eu gostaria de deixar com esses resultados é que, de fato, os receptores FFA1 e FFA2, eles estão envolvidos na obesidade. O nosso laboratório trouxe pela primeira vez uma discussão e mostrou evidências de que esses receptores, eles estão envolvidos na modulação da caquexia associada ao câncer. Não se sabe quase nada de caquexia associada ao câncer, então modular esses receptores pode ter efeitos benéficos. E a gente traz, então, uma nova proposição, a gente publicou um artigo de revisão sobre isso, de que talvez valesse a pena investigar esses receptores em outras situações associadas com mudanças, então, metabólicas e inflamação, como é o caso da anorexia associada ao envelhecimento, que talvez aqui a gente tenha efeitos benéficos, inclusive modulando vias associadas com o apetite. Então, seria isso, pessoal. Peço desculpas aqui que eu passei um minutinho do tempo e me coloco à disposição de vocês. Doutora Maria Marta, a gente ficaria mais uma hora ouvindo. Como foi a palestra, a sua apresentação, tanto do material quanto a fala, tudo como conteúdo. Foi uma apresentação que realmente foi para a abertura do seminário, abrimos com a chave de ouro, não é? Nós estamos com adiantada hora, mas eu gostaria de ouvir o professor Marco Vinícius, porque ele aqui formulou o convite, é seu amigo, gostaríamos da palavra dele primeiro. Oi, professor, tudo bem? Oi, Marta. Agora que nós estamos nos conhecendo, mas é pela internet. Pois então, né? Para Porto Alegre para conversar com a Marta pessoalmente e não houve um problema e não podemos, porque nós tivemos uma pessoa em comum que fez o doutorado comigo, que é a Alessandra, que também é muito ligada a você. Mas eu achei excelente a palestra e achei interessante você entrar nesse âmbito das coisas mais discutidas aí para controlar a obesidade, etc. Então, e eu fiquei pensando aqui, não tem nada ligado a esses receptores com relação à obesidade. E a termogenina tem alguma coisa? Não, eu não vi nada. A gente tem algumas coisas com mitocôndria, com termogênese, sim, principalmente com o CP1 ali, que foi uma das coisas que a gente avaliou, que eu passei um pouquinho mais direto. Mas tem muito pouca coisa ainda que se sabe desses receptores. Acho que tem muita coisa para a gente estudar. Outra coisa é a seguinte, nesse efeito do ômega 3, deve estar já na sua cabeça o canal de cálcio para antagonistas, e deve ter seguindo a ideia. Com certeza, e até numa das proposições que a gente fez ali num dos esquemas, a gente coloca alguma coisa com canais de cálcio também. Isso, de repente dava até para hoje. Dentro daquele caminho que eu lembro da hemorragia, da cistite hemorrágica, começou, né? Exatamente. Foi ali que a gente padronizou o modelo. A gente tinha, na época, o Rodrigo trabalhando com esse modelo, e aí a gente acabou testando também. Eu não vou perguntar, mas eu achei excelente. Muito meus parabéns a você. Você não me decepcionou, e eu fico satisfeito de que esse seminário, o nível dele, eu tenha indicado você para proferi-lo, porque foi muito bom. Nós vamos ter que conversar, eu acho que a gente tem que arrumar um jeito de conversar. Pessoalmente, né, professor? Mas eu conversaria com você mais uma hora sozinho, mas tem muita gente que está na minha frente para falar. Parabéns para você, Marta. Obrigada, professor. Passa a palavra ao nosso coordenador, Zé Augusto. Doutora Marta, parabéns. Inicialmente, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do colegiado, ter aceito o convite, colaborado conosco.
Nós ficamos muito satisfeitos, o seminário foi excelente, meus parabéns, e espero que nós possamos, igual o Vinícius está querendo conversar pessoalmente, espero que nós possamos nos encontrar, nem que seja remotamente, outras vezes, né? Vindo a Belo Horizonte. Estou esperando aí pessoalmente para eu comer um pão de queijo e tomar um café mineiro. Vindo a Belo Horizonte, não deixe de nos visitar, as portas estão abertas, né? Com relação ao seminário, eu queria fazer só uma pergunta rápida, foi que eu fiquei em dúvida. Eu vou ser bem claro, eu fiquei a seguinte dúvida. Quando você mostra um slide que você mostrou, que tem o ômega 3, e ele está ativando o FFA1, FFA2, ele pega uma via da fosfolipase C, ela vai aumentar de acilglicerol, vai ativar PKC e NF-κB. Essa é uma via que é predominantemente pró-inflamatória, né? Então, esse efeito seria ele ativa ou ele inibe? Na verdade, às vezes, o NF-κB, dependendo da constituição dele, ele leva a vias mais pró-resolução. Nem sei se eu chamaria de anti-inflamatória, mas mais pró-resolução. E talvez uma parte desses efeitos benéficos estaria relacionada com isso. Claro que a gente não sabe ainda muita coisa sobre o receptor, mas a gente supõe que seja por aí que esteja funcionando. Então, aumentando o próprio IKB, aumentando citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, que talvez a gente tenha alguma coisa por aí. Tá bom. Eu fiquei, na hora que quando você chegou na PKC, aí você abre um leque muito grande. Né, embora, professor, às vezes a gente veja resultados bem esquisitos com esse receptor. Como eu falei para o senhor, às vezes o antagonista, eu passei rapidinho ali, às vezes o antagonista tem efeitos benéficos. Teve em alguma coisa ali, o antagonista foi bom. Então, a gente teria que pensar em, talvez, ligantes duplos, ou aqueles ligantes com bias, né, que ativam outra via, a gente tem que pensar em alguma coisa nesse sentido, assim. E também, às vezes, modular o FFA1 foi melhor do que modular o FFA4, mas, às vezes, o FFA4 teve efeitos bons, como no tamanho do tumor. E até o revisor fez exatamente essa pergunta que o senhor fez, porque a gente resolveu botar esses dados todos num paper só. Juntamos tudo. Foi uma confusão para amarrar isso, porque às vezes o antagonista tinha efeitos benéficos, mas a gente achou na literatura alguma coisa mostrando que às vezes, né, já tem aquela ativação constitutiva do receptor e a gente jogando ali um antagonista no sistema, a gente consegue retornar à normalidade, pode ser um pouquinho por aí. Mas não é fácil de estudar esses ligantes, até porque eles têm outros efeitos além do efeito do receptor, né? E são estranhos esses receptores, né? Muito, que abrem um leque de sinalização muito grande, né? Doutora Marta, muito obrigado. Muito agradeço. Novamente. Professora Maria Helena. Deixe nos visitar. Parabéns, excelente. Professora Maria Helena. Muito obrigada. Doutora Marta, muito obrigada pelo excelente seminário, muitas informações interessantes, né? E essa troca excelente. Obrigada por ter vindo. Mês que vem também acho que eu vou estar aí online falando aí a convite da doutora Célia Carlini, que também é da PUC, né? Ah, que legal! Uhum. A minha pergunta é a seguinte: você disse que vários desses ligantes são associados à via da beta-retina também. Isso. A gente sabe que na dor, quando a beta-retina é estimulada, tem muitos efeitos colaterais, por exemplo, da morfina, que são atribuídos à beta-retina. Queria saber se há um paralelismo, se vocês puderam observar isso. A maioria dos efeitos, parece que colaterais da morfina, são atribuídos, né, à expressão da beta-retina. Pois é, eles até agora têm esses ligantes novos, né, biased, que levam à modulação desse lado. Uma coisa que a gente acaba não conseguindo estudar bem, e aí principalmente em relação ao FFA4, no camundongo, é essa via da beta-retina, porque ela está mais presente em humanos do que em animais. Pode ser que sim, modular o FFA4 não seja bom em algumas coisas, e na verdade a gente viu efeitos não tão bons para o agonista de FFA4, mais para o agonista de FFA1, mas a gente ainda precisa fazer essa investigação em uma outra espécie que tenha também, como os japoneses fizeram lá, o macaco também tem essa isoforma mais curta do receptor que leva mais a beta-retina.
Mas certamente é uma coisa interessante, até porque tem agora esses agonistas biased, né? Saiu um, agora entrou no mercado, né? Um opioide desses, né? Que na verdade manteria o efeito analgésico, mas tiraria os efeitos colaterais dos analgésicos opioides. Eu vi um artigo sobre isso mesmo, inclusive a gente tem um pesquisa que parece que não incita o aparecimento da beta-retina, e parece que tratado com altas doses já vira emagrecimento também, por isso que eu relacionei, talvez lá nos seus receptores, e depois a gente possa conversar. Exatamente. Obrigada. Não, e essa questão de vias, aí a gente fez um pouquinho de especulação ali, de modular vias orexígenas e anorexígenas, também é uma coisa interessante, né? Porque na caquexia, a gente, claro, o paciente não come, mas mesmo que ele tenha suplementação, ele não ganha peso. Então, são duas coisas juntas, é perda de apetite mais uma perda de peso muito acelerada, né? Muito obrigada, parabéns. E eu é que agradeço. Nós, devido a uma adiantada hora, vamos ouvir a última pergunta pelo professor Francisco das Chagas. Seu microfone está fechado. Desligado o microfone. Abre seu microfone. Primeiro, agradecer a senhora pela excelente conferência que realmente engrandeceu o nosso seminário da sexta-feira. E, a priori, eu vou dizer, vou confessar que seu assunto, para mim, é tão difícil como seria astronomia ou então teoria quântica. Eu não entendo de nada do assunto, mas vou fazer apenas uma... Eu gostei muito porque tinha muita bioquímica. Eu comecei a estudar até o metabolismo aí dos ácidos graxos. É que esses receptores realmente são muito complexos, porque eu notei que alguns receptores com relação à insulina, alguns influem na secreção, outros na liberação e outros na inibição. Uhum. Então, os receptores que atuam na secreção, na liberação e na inibição. E quando chegou lá numa das tabelas, a senhora lá sobre a ação desses receptores no diabetes, por exemplo, o FFA1 é agonista, o FFA3 é antagonista. E os dois atuam a favor da diabetes. Então, eu acho que o assunto é mesmo muito complexo, eu acho que está começando, mas isso me chamou a atenção, porque os receptores atuam em vários locais e, com relação à diabetes, numa das tabelas, um receptor agonista e um antagonista atuam no mesmo sentido. Então... Não, e às vezes o próprio FFA1 tem alguns dados na literatura que mostram o contrário, que às vezes ele até inibe a liberação de insulina, ou que inibir o receptor aumenta a produção de insulina pós-prandial. Então, talvez eles tenham até uma coisa que eles propõem, é que tenha efeitos diferentes, dependendo se está em jejum ou se é depois da alimentação, né? Pois é, eu queria apenas levantar isso aqui e muito mais confessar que eu fiquei muito satisfeito com a sua conferência, muito boa realmente, e estimula a gente a ficar pensando nesses mistérios da natureza. Então, pois é, quem diria que a gente tem receptor para comida, né? Pois é. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, o adiantado da hora, senão a gente continuaria aqui com pergunta que não vai acabar. Mas antes de terminar, eu quero deixar, doutora Maria Marta, além dos agradecimentos, a sua palavra final para a gente encerrar o seminário de hoje. Eu só tenho a agradecer, professores, pelo convite, foi um prazer estar aqui. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí, né? Sabe que quem trabalha com farmacologia é apaixonado por receptor, né? E a gente
se empolga e acha que todo mundo gosta de receptor também. Mas eu acho muito lindo essas histórias de receptor. Imagina a gente ter uma molécula que a gente não sabia nem para que servir, daqui a pouco a gente consegue descobrir um ligante, mas que talvez um dia esses ligantes estejam aí no mercado, né? E a gente tem visto tanta coisa boa sendo descoberta para diabetes tipo 2 nova, né? Quem sabe a gente consegue melhorar a vida dessas pessoas aí, né? Então, só tenho a agradecer aí a vocês pela paciência também por me ouvir. Zé Augusto, nosso coordenador, poderia encerrar o seminário? Geraldo, eu outra vez reitero os agradecimentos à doutora Marta e parabenizo pelo excelente seminário, e eu acho que nós podemos encerrar esse seminário muito satisfeito com o que nós aprendemos agora e ouvimos. Né? Muito obrigado. Lamento não poder levar você para almoçar comigo. Pois é, mas eu vou aí comer uma comida mineira. Eu devo isso, eu vou a Porto Alegre lá para nossa serviço. Comer um churrasco aqui, mas a comida mineira é bem melhor, professor. Estamos devendo pão de queijo, doutora Maria Marta. Vai comer um churrasco com pão de queijo. Aí agrada os dois. Então, bom almoço a todos. Obrigada. Bom final de semana a todos. Tchau. Obrigado. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Ótimo. Tá bom, Geraldo. Então tá. Tchau. Boa tarde, tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, gente. Tchau.